Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Hoje vamos estar à conversa com uma cara bem conhecida da televisão nacional, do teatro, do cinema. Meu Deus, não é? Acho que toda a gente a vai reconhecer, né? Sem dúvida. É impossível não reconhecer, ninguém está muito atentos a televisão. Não é? Também acho. Tinham que estar com um baixo índice de cultura. Exatamente. Então, temos aqui à nossa frente uma atriz que dispensa apresentações, mas ainda assim, vamos convidá-la a apresentar-se, até porque quem melhor do que a própria pessoa para falar. Exatamente. Da própria pessoa. Portanto, temos aqui connosco a Lucinda Loureiro. Olá, Lucinda. Olá, Lucinda. Bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite e bem-vinda também aqui a este nosso podcast. E para recordar, a Amélia da temporada 8. É verdade, faltou essa parte. Faltou dizer o nome do personagem. É por isso é que nos completamos. Exatamente. Então, Lucinda, antes de mais, quem é a pessoa que temos aqui à nossa frente? Queres saber de onde é que eu venho? É isso. Quem é a Lucinda? Quem é a Lucinda? Para quem não conhece a Lucinda, mas sim as personagens. A Lucinda é uma atriz, pronto, as pessoas já perceberam. Sou uma pessoa que vem da província, que sempre tive uma grande paixão pela representação. A outra era a medicina, mas ficou para trás. E então eu sempre quis vir para Lisboa, nunca gostei de viver na cidade onde nasci, que é Viseu. Ainda por cima uma cidade tão famosa por ser... Eram demasiadas rotundas. Eram demasiadas rotundas, somente na cabeça. As pessoas andavam sempre muito em círculo, porque eu nasci em 58, aquela cidade era uma cidade, portanto, antes de 25 de Abril, era uma cidade muito fechada e eu sempre fui bastante rebelde e sempre muito curiosa pelo mundo exterior, e começou a televisão e eu começava a ver os filmes e comecei a ver teatro na televisão. Que se fazia de antes muito mais do que agora, e então eu sempre quis representar. Sou uma pessoa que o meu percurso se deve inteiramente a mim, porque os meus pais não queriam que uma menina Betinha da cidade de Viseu viesse para Lisboa, assim, ó Deus dará, mas pronto, foi o que foi. O destino estava marcado. É isso mesmo. Perdeu-se talvez uma boa médica, ganha-se uma ótima atriz. Sim, e meu pai era médico, o meu irmão também é. Ok. Pronto, havia na família esse lado, muita tradição da medicina. Mas também sou oriunda de uma família com imensa gente com talento. O meu pai cantava, a minha mãe cantava, tocava piano. Meu pai pintava, escrevia bem. O meu irmão o mais novo acabou por ir para a música. Tinha um tio também que era assim um homem com imensos talentos. Portanto, e alguns irmãos também têm. Portanto, o mundo das artes estava cá nas genes. Um avô... Não podiam sair. Não, tinha que vir. Um avô que eu soube muito mais tarde, do lado da minha avó materna, o pai dela escrevia teatro, estava no teatro. Eu soube muitíssimo mais tarde que isto acontecia, portanto estava marcado. Portanto, sou uma pessoa que fez tudo muito por luta, teimosia, sou teimosa, sou guerreira, sou exigente e ao mesmo tempo sou muito apaixonada, porque acho que só com uma grande paixão é que a gente se aguenta aqui neste mundo. É verdade. Neste mundo das artes e não só. Sem dúvida. Neste momento, então, em todas as áreas. Pelas dificuldades que vocês enfrentam no vosso dia-a-dia, não é? A falta de orçamentos para... As incertezas, tudo isso, é preciso muita paixão para... E luta. É preciso paixão, luta, e é preciso que também, de vez em quando, saber que é o tempo de parar para voltar. A mim aconteceu-me isso, fui fazer outras coisas, porque também fui mãe muito cedo, e então isso marcou-me também a minha vida. Claro. E houve um dia que eu perguntei ao Nisso Senhor, muito nova, o que é que eu devia fazer. Não paro. E eu queria só que ela dissesse, não filha, deixa continuar, tens muito talento. E ela disse, não, tens que parar.
Aquilo foi assim uma cena que para mim foi muito esquisita na altura, achei, pronto, ela está-me a dizer que eu não presto para nada, mas não. Ainda por cima vindo quem vem. Exato. Só fica Fui logo lá ali. com ela, não é? Não, mas mais tarde percebi o que é que ela queria dizer, porque ela fez exatamente o mesmo. Ela parou durante muitos anos, foi trabalhar numa fábrica de cortiça e eu fui fazer outras coisas. Ligada assim sempre às artes, estive sempre ligada às artes, fui trabalhar numa revista de música, ajudei a cofundar a revista e trabalhei como assistente de produção, trabalhei durante muito tempo com o Jorge Sivamel, que para mim foi um conservatório também, assim, prático, de prática, não teórico, mas também, acabou por ser também teórico. E pronto, e portanto é preciso também saber dizer assim, ok, eu não vou perder, eu vou ganhar se trabalhar na minha área, fazendo outras funções dentro deste universo tão grande que é a representação e o cinema e tudo isso. Eu aprendi muita coisa que me ajudou a continuar. Eu ia perguntar como é que surgiu o bichinho de ser atriz, mas acho que já percebi no meio de tanto mundo das artes e de tanto... a família família contra, mas estava nos genes, e depois o fascínio de ver. A família foi contra no início, mas depois apoderou-se do seu demoraram bastante tempo, demoraram muito tempo a aceitar, porque a fase em que a minha geração passou, que é os anos 80, 90, houve uma altura que não havia mesmo dinheiro, não havia trabalho. Na televisão havia muito pouco trabalho. Claro. E então isso fazia com que os meus pais, claro, ficavam assustados, não é? E eu própria também com o filho, era difícil, era muito difícil. Houve muitos grupos que se apareceram e desapareceram também por causa disso. Pois, pronto, mas era superior, a minha inquietação é superior. Foi uma luta positiva, foi uma luta que resultou... Acabou por resultar bem, valeu a pena, sim. Hoje em dia eu olho para trás e digo assim, uau, sim, valeu a pena. Ainda bem que lutei tudo que lutei. Ainda bem que lutei, sim. Boa. E se não tivesse lutado, onde é que estaria hoje? A ser médica. Provavelmente na área da medicina, sim. Aliás, houve uma altura em que eu estive quase para desistir e houve uma conferência familiar para me ajudarem, no fundo era uma tentativa de ajuda e a ideia que eles gostavam muito que eu seguisse, pronto, medicina, talvez médica já fosse difícil, mas queriam-me levar para a estudar as partículas, as coisas mais pequeninas, no termo das ciências, da investigação. Sim. Isso fascinou-me. Por um lado, eu sempre que fui mais para o lado do macro e vi para dentro. Para umas coisas muito pequeninas, foi interessante, mas não cheguei, não sei onde é que eu estaria, não sei. Era lugar como atriz e pronto. Pois, sim, mas a medicina ainda hoje eu sei que tenho um enorme talento para o diagnóstico, como o meu irmão tem e o meu pai também tinha. Isso dá muito jeito. Dá muito jeito, não é? Mesmo a fazer a radiografia das personagens ou das pessoas que estão à frente, no fundo, bate no mesmo sítio. Eu acerto muito naturalmente e não sei nada de medicina só daquilo que ouvi, porque depois casei com um homem que, o pai do meu filho, que o pai dele era médico, a minha cunhada é médica, o irmão do meu genro, como é que se diz? É genro. Genro não, não, eu sou, genro? Não é o pai do meu marido Não. O sogro. Eu estava a pensar em genro, mas por causa dele. Pois, o sogro também, o irmão dele também era médico, portanto eu sempre estive rodeada de médicos. Portanto, a medicina também não sai de si. Não sai de mim, não sai mesmo. A medicina alternativa podia ser uma vertente que para mim seria ainda hoje é uma coisa que eu leio de vez em quando, que me interessa saber. Sim. Que muitos fossem com a Lucinda. Agora eu não vou entrar por aqui, mas continua. Então, onde é que, já depois de muitos trabalhos em televisão, muitos trabalhos como atriz, como é que então a Lucinda chega aos Morangos?
Os morangos aparecem primeiro, antes dos morangos, aparece uma direção de atores numa novela Sem Ser os Morangos, que foi a minha primeira direção de atores. E veio porquê? Porque o Virgílio Castelo estava nessa altura à frente da direção artística e das novelas na TVI, na altura é NBP, porque é a produtora que fazia, agora é a Plural, chama-se, mudou de nome. E então ele soube que eu tinha encenado um espetáculo e convidou-me assim, mas porque é que precisavam? Começou a haver bastantes diretores novos e realizadores, e então eu, para dar alguma unidade, porque a gente trabalha por planos e várias equipas, para dar unidade no produto, eles achavam que nós tínhamos que ter uma direção de atores. Estava muita gente nova a começar a entrar nas novelas também. Verdade. E então, pronto, começaram a chamar diretores de atores. E eu fui uma das pessoas, fiquei em pânico, disse eu não vou conseguir, porque tinha o Eunice Senhoso, o Rui de Carvalho, eram assim os grandes na altura, nessa novela, o Adriano Luz, não sei o que, assim, eu não sei dirigir, como é que eu me vou dizer? Mas tu fizeste como atriz. Fizeste como atriz agora uma novela, portanto sabes fazer, ensinaste, sabes fazer, anda cá miúda. E eu lá fui e pronto, e comecei a fazer direção, e a seguir vêm os morangos. Perceberam que eu tinha talento, também é preciso talento para a direção de atores, não é qualquer pessoa que faz. E então lá fui parar aos morangos. Comecei na mudança dos morangos, quando deixou de ser um colégio. Exatamente. E passou a ser os morangos rebeldes, acho que chamava-se os rebeldes, não sei, acho que era rebeldes, qualquer geração rebelde. Geração rebelde. Pronto, foi aí que eu comecei como direção de atores. Portanto, primeiro tive como direção de atores e depois na temporada 8 é que entra como atriz. Depois é que entrei como atriz. Uau, okay. Depois saí, depois fiz com o João Pedreiro. O João foi meu assistente na altura. Depois eu saí porque queriam que eu fosse para os mais velhos. E eu fui continuar a fazer direção de atores e estou até agora a fazer direção de atores já há 20 e tal anos. Neste momento deve ser a pessoa mais antiga. O Tomel também, que foi outra pessoa que dirigiu muito Morangos. Com maior sabedoria. Sim, com maior sabedoria e também em termos de idade. Também em termos de idade, talvez seja a mais velha neste momento. Não sei se o Tomel é da minha idade, se não for é um ano menos, é da minha idade. O que é que, eu vou andar aqui um bocadinho mais para a frente, mas o que é que gostou mais, de fazer direção de atores dos Morangos ou de fazer aquela temporada como atriz? Nós, como atores, queremos sempre se representar. Pronto, isto é sempre a nossa paixão, que gostamos mais de estar à frente das câmaras do que estar atrás. Nos Morangos, devo-te dizer que me deu prazer as duas coisas. Acho que tenho alguma dificuldade em dizer qual é que gostei mais. Dizer porquê? Porque para estar a fazer direção de atores nos Morangos é preparar uma nova geração. E então isso dá prazer. Dá mais gozo do que uma novela normal? Por sentir que estão ali a formar, se calhar... Pois eram muito jovens, é um desafio maior. Às vezes também nos pode frustrar mais. Correto. Pronto, porque e também estavam a gerir ali pessoas num auge de uma idade... Difícil, muito difícil. Exato. E na altura também, não é? Porque quando eu entrei, estávamos no quarto, aquilo era uma loucura, quer dizer, as saídas deles, a solicitação que faziam aos miúdos. É verdade, as discotecas, as presenças. As presenças, algum desregulamento emocional, que é normal nestas idades. O facto de eles subirem de repente, toda a gente os conhecer na rua, mesmo quando... É sempre assim, mesmo nos adultos também é quando estamos a dirigir e depois a novela sai para o ar, depois a voltar a agarrá-los, é sempre um bocadinho... Há sempre ali uma fronteira um bocadinho chata, porque é normal, porque as pessoas começam a dizer está tão bem, gosto tanto de o ver, não sei o quê. O ideal para um diretor de atores era o produto ser tudo gravado antes de sair para o ar. Sim. É verdade. É verdade, mas os adultos agora já conseguem. Isso é uma coisa que a gente também tem que ensinar, porque eu próprio sei como é que
fui eu, que eu detestava ver-me. E é preciso tu aprenderes a ver-te e para corrigir coisas. Quando és novo, tu só olhas para a imagem. Ai, não gosto de me ver, estou tão gorda, ai, não sou tão feia, ai, mas não sei verdade, que. E a ver o teu trabalho, é importante tu evoluires depois a veres. Porque aí estamos-nos a deparar com a realidade, com não é? A realidade, sim. E conseguimos ajustar aqueles pormenores que são necessários. Sim, mas é uma aprendizagem, não é uma aprendizagem. Porque pode às vezes deprimir, algumas vezes, ou ficar muito demasiado convencidos. Há as duas coisas, eu estou a falar de mim própria também. Correto, percebo, perfeitamente. Portanto, acho que sim, mas gosto muito de dirigir também atores com bastante carreira. Também isso não é mais muito difícil? Interessante. Não tem assim mais manias e ai, como é que se chama? Mais vícios. Têm, sim, é verdade. Mas eles estão, neste momento, eles percebem que a nossa posição é fundamental. Principalmente para o ritmo que se grava. Nós gravamos muitas cenas por dia e eles cansam-se, e o nosso estímulo para eles e o chamar-lhes determinados pontos de atenção para eles se focarem mais nisto ou naquilo, ou talvez esta cena de outra maneira, eles aceitam muito bem a direção. É raro haver pessoas que rejeitam a direção. Hoje em dia quase nada. E dos mais consagrados, o Diogo Infante, por exemplo, que é um ator excelente, ou volto a falar do Diano Luz, e de outras, a Alexandra Lencastre, etc., que são excelentes atores, eles precisam de nós. É quase uma base, uma segurança, pelo menos até agora aqui. Todos têm falado de direção de atores. Todos falam muito bem dos diretores de atores. Do acompanhamento que vocês deram ao longo das temporadas onde a pessoa teve. Pois, sim. Estamos a falar de atores mais consagrados, sim, sem dúvida. Pois, exato. Nós somos uma peça fundamental neste momento. Mas a direção de atores é um trabalho unidirecional, ou os próprios atores também podem contribuir para a sua própria direção de atores? Ou seja, vamos supor que muitos dos convidados que vêm cá falam sobretudo na importância do diretor de atores naquilo que é o chamado raccord, porque as cenas não são todas gravadas, mas os atores podem também dar o contributo para a sua cena, no sentido de eu acho que ficava melhor assim, acho que ficava melhor assado, ou é um trabalho unicamente o diretor de atores diz e o ator faz? Não, é um trabalho de relação, é quase como uma contracena. Eu acho que há uma altura, e mesmo como atriz, e eu penso muito nisso ao longo dos tempos e dos meses de gravação, que no princípio, eu pelo menos funciono muito assim, e o João Pedreiro também, que é, no início, os primeiros tempos de ensaio, nos primeiros meses de gravação, eu pessoalmente, tenho que falar mais de mim, eu intervenho muito, e então nos ensaios sou bastante disciplinadora, em termos de isto é para ir para este sítio, sou teimosa, sou muito teimosa aí. É claro que ouço a visão do ator, mas nós que temos a visão de toda a novela e não estamos concentrados estamos concentrados em 20 personagens ou mais, ficamos com a noção do geral, e depois temos sempre o diretor do projeto a falar connosco, e a dirigir-nos a nós. Temos que ir mais para aqui, cuidado com isto, cuidado com aquilo, não sei o que e tal. Portanto, eu aí sou muito teimosa. Depois, a seguir, eu começo a achar que o ator sabe mais do que nós. Sabe mais da sua própria personagem, porque está muito concentrado naquela só. Correto, está a trabalhar em desenvolvê-la. Está a desenvolvê-la naquela. Portanto, ele sabe-me, para mim, é preciso o raccord emocional, como é que ele gravou a cena anterior, ou perguntar, porque às vezes não estamos presentes nas cenas que ele gravou, e é preciso perguntar como é que tu saíste, choraste, não choraste, riste, etc e tal, foi comédia, não foi comédia, brincaste mais para aqui, para lá, e depois é fazer o raccord, pronto, é dizer, olha, então atenção que agora tens que pegar nessa emoção, e depois aquilo que fica é um bocado mecânico. E então, como no teatro, o que é que nós temos no teatro? No teatro nós temos o público que nos motiva. Correto. A gente sente muita energia do público, do que vem.
e também a nossa própria energia como estamos no dia, influi muito em tudo, na nossa representação. Também é chegar lá e perguntar, então, estás bem disposto? Nós somos psicólogos, muitas vezes. João Pedro também já tinha dito isso Muitas aqui. vezes. Os próprios atores dizem o mesmo. Psicólogos e pais e mães. E pais e mães, mesmo muito. Como é que estás? Aconteceu bem? Estás bem disposto? Dormiste bem? Aconteceu alguma coisa? E isso também influi no trabalho, mas o trabalho de conjunto é fundamental, porque o ator não é uma marionete. Exatamente. O ator pensa. E a representação é importante o pensamento. Às vezes nós dizemos assim, fogo, não estás a ouvir, não estás a pensar, estás só a debitar texto, que é o lado da mecânica do dia-a-dia, que às vezes é preciso voltar a pô-los no sítio e a provocar-lhes emoções também. Claro, também é preciso, sem dúvida alguma. Portanto, é um trabalho de conjunto. Sem dúvida alguma. Voltando aqui só um bocadinho aos morangos, Lucinda, uma vez que acompanhou, ainda antes de entrar como atriz, mas uma vez que acompanhou toda a evolução da maior parte das temporadas, estava à espera do impacto que teve na sociedade, nos espectadores, não sei. Quando aquilo começou, não. No princípio, não. Eu fiquei surpreendida. Apesar de que, nas primeiras novelas, os próprios atores mais velhos também diziam que eram muito assediados na rua. E houve colegas que foram agredidos, inclusive fisicamente, porque as pessoas não têm a distância. Não se separavam, somente os maus, chamados os maus, os vilões. Então eu já sabia que isso existia, mas a ver assim como foi com os morangos, foi uma surpresa. É que é para o bom e para o mal, já tivemos aqui imensos convidados a partilharem connosco que desrasgaram as camisolas e que tiveram que sair pela porta traseira do centro comercial porque foram completamente... Eu tive a sorte, porque eu acho para mim que é uma sorte, eu não gostaria nunca de fazer uma protagonista em novela, atenção. Em cinema sim, claro, e em teatro também, mas em novela não, porque por essas razões, pelo assédio que existe do público, só é bom, quer dizer que eles veem, quer dizer que eles veem, mas é muito cansativo, tu deixas de ter privacidade. Eu só houve uma vez, e acho que foi na altura em que eu estava a fazer os morangos, que reagi assim um bocadinho mal com umas miúdas, porque eu estava a ver uma montra e elas estavam atrás de mim e estavam a dizer, mas que é ela, mas olha, é ela, olha, só favor, olha, nem faz favor, olha, podes olhar para nós. E eu naquele dia não estava muito bem disposta e reagi assim um bocadinho, virei-me de costas, virei-me para elas assim, ela não. Eu chamo-me Lucinda. O que é que tu queres falar comigo? Da minha personagem dos morangos, estás-me a reconhecer. Não faz mal, diz-me isso. Não faz mal agora. Mas vale ir diretas às vezes ao assunto. Pois, vai direto ao assunto. Do que está ali. Pronto, isso incomodou-me. Portanto, tem este lado. Portanto, os miúdos então ainda tinham mais, não é? Claro. Os miúdos tinham mais e os protagonistas então, eu lembro de uma vez... Por cima era mãe de uma protagonista. E mãe de uma protagonista. Depois... mãe de uma protagonista e que era a namorada do Carreira e por aí fora, não foi fácil, mas gostei imenso de ter aquelas 3 filhas. Já vamos aí. Gostei muito. Lucinda, uma das coisas que nós já falámos com vários atores que passaram por aqui, mas que até nos foi introduzida pelo João, era que muitos dos atores mais velhos podiam ter algum receio ou algum... Sim, eu diria entrar nos Morangos com Açúcar por ser uma série juvenil em que se calhar a qualidade da contracena não era assim tão boa. A Lucinda, enquanto a pessoa mais experiente do meio já na altura, sentiu isso também por parte de alguns atores mais velhos? Sim, sim. Houve uma altura em que aquilo era muito considerado um produto menor. Pois. É verdade. Somente porquê? Porque também tínhamos muita gente com pouca formação. E isso faz com que a contracena e a representação tivesse momentos bastante frágeis. Mas também foi onde se encontrou gente com muito talento e que hoje está a trabalhar. Sem dúvida. Ou porque foram teimosos e lutaram, mas sim, havia preconceito. E eu acho que as coisas demoram algum tempo. Eu lembro-me também quando comecei a fazer teatro, para mim era um preconceito de ir para o Teatro Nacional.
tinham preconceito de ir para o Teatro Nacional, quero agora ir para o Teatro Nacional, eles não sabem, já antiga. Tínhamos esta parvoíce, quando o Teatro Nacional seria o nosso topo de carreira e deveria continuar a ser, não, que já não é, mas devia-se continuar a ser. Mas havia assim um bocadinho, e aos poucos isso foi desfeito. Mas também acontece também acontecia nas outras novelas. Eu lembro de um ou outro ator perguntar-nos, dizermos, mas filha, mas ele tem olho, tem olhar, ele contracena. Com pessoas que novinhas, que não conheciam, que apareciam, como ainda hoje aparece muita gente. Eu percebo os dois lados, na verdade, mas ao mesmo tempo é importante, e pegando aqui nos mais novos que já passaram aqui também por nós, pelo nosso podcast, é muito curioso e muito interessante ver o impacto que a geração com mais experiência teve neles. Portanto, imenso. Foram professores para eles, logo imenso. mesmo. Os que não aproveitaram foram os grandes parvos e não continuaram, porque os que estavam atentos ao que os mais velhos faziam, ainda hoje é assim, estão a trabalhar, e os que depois procuraram outros caminhos fora, que foram fazer pequenas formações, claro. ou que acabaram por ir para o conservatório. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu e o João, e não só, estamos constantemente ainda hoje a dizer, mas vai estudar, mas não te faz mal nenhum, ou vai lá para fora, ou tira um workshop aqui, que tens de continuar, porque só estudando é que a gente tem, não é? As pessoas têm um bocado a mania, ser ator, qualquer pessoa não é mentira, não é? Porque é preciso ferramentas, e só fazendo e só tendo cultura também é que se chega a ser um bom ator. Sem dúvida. Voltando aqui ao início da participação nos Morangos, como atriz, lá está. Como é que foi preparar a Amélia e que impacto é que a personagem teve inicialmente na Lucinda? Teve que pintar o cabelo? Tive. Eu sou escura, quer dizer, quando era miúda não era muito, mas depois transformou-se o meu cabelo e ficou castanho. Por acaso, acabei de passar a Amélia pela minha cabeça. Era um tom de mel, arruivado, e foi um bocadinho buscar aquilo que eu era quando era mais nova. E depois também tinha a ver com a própria característica da personagem. Era uma personagem que viajava muito, era uma mãe muito descontraída. E então foi procurar esse lado mais moderno da mãe, mais próximo até das filhas do que o pai. O pai era bastante mais velho. Assim mais rígido. O impacto para mim que teve foi... houve uma primeira rejeição minha como atriz nos Morangos. A sério? Foi. Em que altura, mais ou menos? Antes da Amélia, em 2 temporadas, por 2 vezes aconteceu isso, que era ser diretora do colégio, da escola. Que giro. Pronto. Uau. Depois acabou sempre por ir fazer uma outra colega, e eu própria a dirigi também, que também já não é a primeira vez que isso me acontece, ser rejeitada eu como atriz no papel e depois fazer a direção de atores e dirigir o papel da outra colega. Mas sempre correu muito bem. Eu consigo separar as coisas. Primeiro fico muito triste, claro, porque há sempre uma rejeição, a gente continua a ter isto ao longo dos castings. E pronto, primeiro foi isso. E depois, quando me ofereceram este papel, foi imediato. Não houve, nesse caso que nem sequer casting houve para a minha personagem. Nessa altura foi a Alcina que vai fazer. E eu gostei muito de fazer, só tenho um filho, e eu gostei muito de ser mãe de 3 filhas. Deve ser logo 3. Logo 3. Tão diferentes umas das outras. E então foi assim, como é que eu lido com estas 3 personalidades? E uma delas nada fácil. E uma delas nada fácil. E mais nada fácil ainda mais por mais uma razão, que ela era das pessoas que tinham menos experiência. E isso também, de alguma maneira, fazia com que eu pudesse estar mais atenta a ela e ensiná-la. E também houve uma troca muito grande, quer a Gabriela, quer a miúda, que não me... eu tenho aqui.
Era a Andreia. A Ela fazia a Andreia, fazia a Andreia, pois. Exato, a Maria Manuela Souza. A Maria, que era a Maria, ela agarrou até a personagem de uma maneira muito forte. E Verdade. muito forte, ela agarrou a personagem muito forte. Pelo menos acho que teve esse impacto Foi, no foi, público, foi, que ela foi. irritava-me bastante. Ela irritava bastante e às vezes, até a mim, como mãe, às vezes irritava-me mesmo. Eu disse, Lucinda, espera lá, que é a miúda, Não, que não é é o tua papel filha da mesmo, miúda, não. o papel, não é a tua filha mesmo. Não, mas isso foi muito engraçado, receber energias delas diferentes, e o impacto que teve em mim foi que ainda hoje eu sou reconhecida por causa da Amélia. Eu nunca pensei que tivesse tanto impacto. Assim, Acabou pronto, é a por mãe, ter- é a mãe das miúdas, é uma personagem que entra pouco e que não vai ter grande impacto, mas não, era a mãe delas e depois contracenou com o Carreira. Continuam ainda hoje a dizer estas coisas. E como é que eles eram? E pronto, isso foi bom, foi bonito, Mas mesmo foi assim, doce. Teve Foi doce. bastante tempo em personagem. Eu tive e depois Eram passei do situações inverno para polémicas. Sim, não, mas depois marcou. passei do inverno para o verão, porque havia essa distinção. Exatamente. Fiquei no verão também, o pai não ficou, mas eu fiquei, Pois foi. com uma construção também diferente. Para mim foi, mesmo como atriz, porque eu como sou uma mulher forte, toda a gente diz, eu já ando um bocado cansada de ouvir isso, mas é verdade, não posso, tenho que assumir. Eu sou resistente, sou guerreira, tenho uma personalidade forte e tenho uma maneira também um bocadinho stacata de falar, sou um bocadinho, às vezes assim, um bocadinho seca e quando me chateio então pior ainda. E ela adoçou-me. Esta personagem Giro. foi trabalhar a doçura dela e ao mesmo tempo ser assertiva nas alturas certas, quando era preciso se Juntou um zangar. bocadinho da Lucinda com a Amélia. Foi um bocadinho, portanto eu gostei imenso de fazer. Era leve, para mim era leve, ir para lá era leve. E ao mesmo tempo só te sonou um bocadinho chato, porque eu depois comecei a fazer direção de atores ao mesmo tempo que estava a representar. Era mais forte do que Lucinda. Não, era assim, precisamos de ti. E eu fui, e eu ia, não é? Quer dizer que ainda hoje, quando me dizem preciso de ti, é a melhor maneira de me apanharem, é preciso de ti. Antes de irmos aqui às contracenas das filhas, vou-lhe perguntar então como é que foi contracenar com o seu marido, o Luís Mascarenhas. Fazia de Lucas. Como é que foi a vossa dinâmica enquanto casal? A nossa dinâmica sempre... Já se conheciam? Já. Já porque a primeira novela que eu fiz de princípio ao fim, que foi um sucesso para mim, para a minha personagem ganhou a novela, pronto, sem modéstia. Eu, quando estava a fazer, nem sequer estava a perceber o que é que me estava a acontecer. Eram os técnicos que vinham ter comigo e diziam assim: Lucinda, tem noção do poder que está a ter nesta novela? E eu, poder? Que Eu é peço isso? desculpa à falta de cultura, mas qual novela mesmo? Era A Senhora das Águas. Ok. Foi uma novela para a RTP e eu fazia uma personagem que era meia cómica e que era cómica e era muito inculta e era uma ganda maluca. Pronto, era uma doida. E era fizeram-me tudo, passei por tudo e mais alguma coisa naquela personagem. E então ele entrava, o Luís entrava, nós éramos todos, ele fazia um imigrante que vinha da Venezuela, passava-se numa vila, numa aldeia, que por coincidência é a aldeia onde eu ainda hoje tenho casa. Que giro! Eu estava cheia de medo, assim, vão ver a Lucinda e vão dizer, ai a menina assim, portaram-se maravilhosamente bem, não me incomodaram em nada, foram fantásticos. Está a ver? Fantásticos. E então ele era uma dessas personagens, era um imigrante venezuelano e foi aí que a gente se conheceu. Que giro. E que tivemos as nossas personagens estavam sempre muito juntas, fazíamos parte do mesmo núcleo. E então o Luís é uma pessoa muito dada, é uma pessoa muito franca, não é nada vedeta. E então Também isto estabeleceu. transparece
Então isso estabeleceu ali uma belíssima relação. Ficámos super contentes de fazermos agora de marido, na altura de fazermos de marido e mulher. E correu muito bem, foi ótimo. Era mesmo assim, amanhã, agora quando é que gravas? Gravas para a semana? Assim, gravo também, eu também. Portanto, era assim um momento de felicidade, de estarmos juntos. Muito bom, muito bom. E já falámos aqui das meninas, mas neste caso deram-lhe não uma, não duas, mas 3 filhas e com personalidades, como já dissemos aqui, muito diferentes. Como é que foi contracenar com estas meninas? Pronto, então, começando pela rebelde, para mais novinha, a Maria, a atriz, a Maria. A Maria era uma menina que estava sequiosa e queria fazer o seu melhor. Ela deixou da representação. Ela depois ainda fez mais uma personagem numa outra novela, até fui eu que lhe disse, chamem esta miúda. Que bom. Pronto, e então ela estava com uma ânsia terrível de fazer o melhor. Acho que ela tirou enfermagem, assim uma coisa, acho eu, e é de Coimbra, acho que tirou em Coimbra. E então, o que eu me lembro dela é dos olhos dela. É dela olhar assim com uma avidez. A personagem dela era ávida, ela própria, a personagem era uma personagem ávida, porque por muita inquietação, por muita rebeldia, por muita frustração, por muitos ciúmes tinha uma grande ciúmes que eu nunca percebi, porque eu dizia assim, como mãe e como atriz, mas porque é que ela é assim com a irmã, se nós tratamos todas da mesma maneira? É mesmo. Pronto, tinha uma porque coisa ali com a que ela Marta. sai? E com o Luís falávamos muito sobre isso, mas porquê? Mas pronto, tinha que haver o lado, este lado do conflito, senão também não havia o suficiente naquela família, pronto. E então eu achava muito giro nesse lado, e as perguntas que ela fazia, ela estava sempre a fazer perguntas. E como é que é isto? E fiz bem, e não sei o quê. Sim, e ele assim, mas eu agora não cheguei no ponto certo, e estou cansada, e brará. Pronto, e foi eu tive com as 3 uma relação muito fácil. Talvez a minha relação fosse mais fácil com a do meio, que fez a Gabriela. A Marta. Com a Gabriela. Porque também era a personagem mais interessante, provavelmente. E que também teve uma evolução estrondosa. Pois. E porque ela própria já era uma belíssima atriz. Via-se logo ali. Via-se logo, pronto. Com a Sandra era uma relação mais quase de... Era mais velha. A mais velha era quase de amiga, já não era tanto a filha, não é? Era aquela que geria na sua ausência, aquela que geria a família, portanto era uma relação mais de colega, quer como atriz, quer como personagem. A outra, com a Gabriela foi reconhecer o talento dela. Voltou a cruzar-se com ela entretanto, ou não? Não, nunca mais nos cruzámos como trabalho, nem a dirigi-la. Encontramos assim nos eventos ou nas coisas, ou mais nada. Acho que fez as mulheres, não me lembro muito mais, mas depois para o Pôr do Sol. Sim, e para algumas séries e filmes. Pois, sim. Nunca mais nos cruzámos. Com a Sandra cruzei a dirigi-la, sim, num telefilme. Que giro. E com a outra menina, com a Maria, nunca mais a vi. Depois, há sempre estes contactos dos Facebooks hoje em dia, não é? Claro. E dos Instagrams, que a gente de vez em quando contacta-se muito pouco, mas vamos contactando. Vai ser sempre a mãe delas. Não, mas vou ser sempre a mãe delas, assim como também já sou avó de algumas pessoas. Que bom. Que é muito bom. Em relação à contracena aí com as suas filhas, no que toca a conselhos, dicas, melhorias, pequenos ajustes, a Lucinda também procurava sempre na contracena com elas fazer isso, ou seja, muitas vezes estavam a contracenar não numa perspectiva de direção de atores, mas de contracena, ou seja... uma mistura de tudo, na verdade. Exato, ou seja, a Lucinda, e até podemos englobar aqui outros produtos televisivos. A Lucinda, quando está não a dirigir, mas a contracenar, também procura dar sempre conselhos a quem está a dirigir. Quem está a contracenar, aliás. Depende.
Depende. Por exemplo, elas próprias me solicitavam e eu, com todo o gosto, o fazia. Porque para já percebiam o meu percurso de direção de atores e do próprio produto, que isso também é importante, sabemos para que produto estamos a trabalhar, que género é que temos na frente. E eu isso fazia, e também espontaneamente. Eu acho que se nós tivermos o mesmo entendimento da cena e o mesmo entendimento da cena, não há outra maneira de o dizer, eu ganho como atriz. Se elas estiverem a fazer bem, sem dúvida. Eu ganho. É impossível estar sozinho a fazer bem, é impossível, nós precisamos uns dos outros. Por isso é que é uma contracena. Pois, sim, é uma contracena, mas ele está a perguntar mais do que a contracena. Sim. Ele está a perguntar sem também dúvida. Na direção, e na direção eu às vezes fiz isso, porque elas me pediam, ou porque quando não estava lá o próprios diretores de atores, como sempre nessa altura era o João Pedreiro que estava a fazer, ele também confiava em mim, também sabia que podia não estar muitas vezes no nosso decor, porque sabia que eu podia estar atenta se falhasse alguma coisa, mas eu gosto de não o fazer. Ou seja, a gente mete chips completamente diferentes. É mesmo. Esta coisa da inteligência artificial eu adorava poder aplicar em mim. Nesse sentido. É chamadas gavetas, não é? Temos sido aqui agora muitos convidados a dizerem que é as gavetas. As gavetas, sim. E mete o texto, mete a emoção, estudaste, meteste e agora fica lá e não te preocupas mais com isso. Pronto, mas eu gosto de fazer essa distinção. Mas sim, nos Morangos aconteceu isso e algumas vezes eu aprendi com eles. Porque uma das coisas que eu acho extraordinário é a capacidade que os jovens têm a tecnologia é diferente do teatro. E eles são muito mais rápidos que nós. Ou foram. Eu demorei algum tempo a perceber como é que me lidava com a câmara. E eles, passado um mês, 2, dão-te bailes completamente de câmara, sabem que a câmara está ali, que está ali, que se fizerem isto. Estou uma descontração, parece que fica na pele deles, percebes? E isso ajudou muito a normalizar, a tornar mais natural os produtos televisivos. No débito, no tom. Claro. E eles são muito rápidos. Nós muitas vezes quando nos chegam ainda hoje gente que não tem técnica nenhuma, ao fim do mês, talvez não, estou a exagerar, mas ao fim de 3 meses, já sabem tanto como nós. Sabem tanto como nós. Portanto, eu aprendi. Eu também aprendo com eles. Pois é, isso que eu ia perguntar. Também se aprende muito com... Aprende-se com eles. Aprende-se a ver a descontração deles. Também aprende-se a ver alguma pela frescura com que eles também trazem. Os vídeos agora para as redes sociais, isso tudo também ajudam, se calhar mais nestas gerações novas, mas então se calhar ainda o à vontade com os vídeos para os TikToks e para os Instagrams e... Tudo. Eu tenho, agora isto não é Morangos, mas pronto, nós temos nos queridos papás um grupo de jovenzinhos até aos 13 anos. Sim. Desde os 3 anos, há uma menina que tem 3 anos e os outros têm 13, e a mais velha tem 16. São impressionantes. Nós tivemos sorte, temos um grupo de atores. Eu não posso falar agora porque estamos a focar nos Morangos, mas não são maquetes, eu antes dizia, chamava-os maquetes. Eu gosto muito dos queridos papás e sou fã, mas depois falaremos em off, mas é sem dúvida que eles têm um talento. Sim, e com os Morangos... é engraçado ver. E eu acho que agora está a haver outra vez Morangos, mas é uma coisa muito especial, são poucos episódios e acho que eles têm uma coprodução com outra plataforma qualquer, que agora não me lembro o nome. É Amazon Prime. É com a Amazon. E então, eu quando soube, vem esta vez os Morangos, fixe, que bom. A sério? A sério, e eu acho que faz falta.